sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Hoje que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Hoje que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Que o nosso louvor não seja um momento, apenas lágrimas vazias, não, 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 sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, dos corações esquecidos. Hoje que vale pelas poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Hoje que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegue a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegue a ti, se o meu coração não queimar por ti. Vem queimar em nós. Nós só queremos simplesmente emoção, algo passageiro, momentâneo, o fogo arder continuamente sobre o altar e não se apagará. Deus está acendendo uma chama em nós e esse fogo não se apagará. Ei, Jesus. Quando Deus nos chama de luz do mundo, Ele nos compara com chama de lamparina. Lamparina tem pavio que queima do lado de fora e todo mundo vê, mas o que mantém a chama da lamparina acesa é o azeite que ninguém vê do lado de dentro. Não adianta a gente ter pavio pegando fogo do lado de fora e ter só isso, porque pavio sozinho pega fogo, mas o fogo logo para de pegar. O que faz a diferença entre quem permanece aceso e quem apaga no meio do caminho é o azeite que está preservado do lado de dentro. Oh, meu Deus! Deus está levantando uma geração que ainda se preocupa em guardar azeite do lado de dentro, e que ainda se preocupa em guardar azeite nas madrugadas, nos momentos de oração, no secreto. Deus está sendo
altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Não é apenas um momento, não, 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 não. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Acende essa geração, acende no Senhor, que o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Erga suas mãos e diga: o fogo arderá. Vamos, 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 vamos. O fogo continuamente, e não se apagará. Nós queremos constância em ti, e o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. Vamos, vamos, vamos. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias. Abadalachu. Que o nosso não seja honrado com os lábios, nos corações esquecido, pois de que vale ter as poesias, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade? De que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti. Se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti. Se o meu coração não queimar por ti. Glória a Jesus, pastor, meus amados irmãos. Estamos mais uma vez aqui na Rádio NEPF, programa Sois Forte, às 10h30 da manhã neste sábado, para continuarmos conectando vidas ao reino do Senhor. Primeiro programa dos jovens de 2025, e estamos aqui com o nosso querido pastor. Olha só, que honra receber esse homem de Deus aqui, pastor Alessandro Dias. Desde já, antes de passar a palavra para o pastor, eu peço para você compartilhar esse programa. Se você não é inscrito, se inscreva aí, deixa o seu like, tá bom? Para nós ajudarmos a conectar vidas ao reino do Senhor Jesus. Aqui no som não está aparecendo, mas está nosso querido Paulinho. Dá uma glória daqui, Paulinho. Glória. Glória. E estamos como convidado aqui o nosso querido pastor Alessandro Dias. Pastor, se tiver alguma pessoa que não te conhece, se apresenta. Amém. Recebam a paz do Senhor. Uma alegria estar aqui com vocês, jovens elevar. Uma alegria participar desse programa tão especial que tem abençoado tantas vidas. Eu sou pastor aqui da Igreja Vila Planalto, estamos aqui por bondade de Deus e vai ser uma bênção estar aí dentro da sua casa, dentro da sua mídia, dentro do seu celular, dentro da sua TV, contando um pouco das bênçãos de Deus, participando algo da parte de Deus. Deus os abençoe. Agora, vai ser uma bênção, tenho certeza. Mas para iniciarmos, como de costume, vamos ler o tema do programa, que é em 1 João 2,14. Você que está na sua casa, pega a sua Bíblia, participe conosco. Vamos aqui ler 1 João 2,14, que é o tema do nosso programa escolhido há mais de 3 anos. E tem sido até hoje o tema deste programa abençoado. Vamos lá, 1 João 2,14 diz assim: Filhinhos, escrevi a vocês porque conheci o Pai.
Pais, escrevi a vocês porque conhece aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes. São fortes. São fortes. E a palavra de Deus permanece em vós. E vocês já venceram o maligno. Eita. O jovem é forte, né, pastor? O jovem é forte. Jovem é Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória Então, a Deus. vamos iniciar a programação. Tenho certeza que Deus há de falar conosco. E é isso. Vamos orar, Paulinho, para iniciarmos a programação. Eu tenho certeza que será uma grande bênção. Mais uma vez, peço para você que compartilhe a programação para continuarmos conectando vidas ao reino do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez aqui nos encontramos em Tua presença, Senhor Jesus. A primeira programação do programa dos jovens desse ano de 2025. Peço, Senhor, que venha abençoar esse ano, Senhor Jesus. Peço, meu Pai, que nós venhamos, Senhor Jesus, atingir almas, meu Pai. Evangelizar através da internet, Senhor Jesus. Sim. É isso que nós te pedimos, meu Pai, que a palavra, Senhor Jesus, que fosse citada aqui em cada programa, venha conectar, Senhor Jesus, venha atingir o coração de cada ouvinte. É isso que nós te pedimos, meu Pai, para a honra e glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Alessandro Dias, que honra receber aqui o senhor. Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite. E eu estou meio acanhado aqui, né, porque é o pastor, né, então tem que tomar mais cuidado. Mas glória a Jesus. Pastor, a gente sempre inicia a programação conhecendo, né, o convidado, a trajetória. Eu tenho certeza que os irmãos do Planalto querem conhecer mais um pouquinho. A gente sabe de alguns trechos que o senhor conta, às vezes no culto de ensinamento, às vezes no culto de quinta-feira, o senhor fala algumas coisas, mas a gente quer conhecer a sua história como um todo. Então, queremos entender como iniciou a sua trajetória cristã. O senhor nasceu já em berço evangélico? Quando o senhor entendeu o seu chamado? Quero entender, pastor. Amém. Glória a Deus. Bom, por bondade de Deus, a gente teve a felicidade de, quando nascer, os nossos pais já serviam a Deus. Meu pai, irmão Zé Batista, minha mãe, irmã Nadir Bergamaschi, ambos já serviam a Deus. Então nós tivemos essa felicidade, né, de nascer já num berço, a gente chama de berço evangélico, mas obviamente que em algum momento, ainda criança, a gente tomou essa decisão de servir a Cristo, de participar da igreja de uma forma mais ativa. E minha mãe conta para mim, né, que quando ela estava grávida, nós somos em 13 irmãos, né, eu e mais 2, então são 3. Eu fui o último, eu sou o caçula. Eles estavam esperando uma menina, né, e ainda não tinham feito ultrassom, naquela época não era tão fácil como é hoje, né. E um dia, uma irmã da igreja, do ciclo de oração, uma mulher cheia de Deus, diz para ela: ó, você está esperando uma menina, mas no seu ventre tem um varão, e ele será usado nas minhas mãos. Então, a gente fica feliz, porque quando o Senhor escolhe alguém, o Senhor escolhe desde o ventre, né? Muito parecido com Jeremias. Jeremias, olha, lá no ventre, antes de você nascer, você já tinha sido escolhido para esse propósito, para ser profeta em Israel. E a gente glorifica a Deus por isso, ainda no ventre da mamãe, ser escolhido para ser um atalaia, para ser servo dele, é um grande privilégio, Tiago, é um grande privilégio. Bom, começou assim, então desde criança a gente foi participando da igreja, a gente era bastante bagunceiro, bastante ativo. Eu não compactou com essas coisas. Corria para lá, corria para cá, dava um trabalho para o diácono da igreja, mas desde criança assim, tinha alguma coisa especial. Me recordo que ainda criança Jesus batizou com o Espírito Santo. Olha só. E com um pastor que foi pastor do Planalto, pastor Celso Pereira, saudosa memória, estava ali naquele congresso de crianças, e eu estava lá fora correndo, e no momento que era muito costume isso, né, irmão? No final do culto, vamos orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Meu pai foi lá me buscar, falou: vai lá, filho. E Deus, através do servo dele, quando ele colocou as mãos na minha cabeça, Jesus batizou com o Espírito Santo. Foi uma coisa espetacular, e não parou mais, né? Nos batizou. Eu ainda 15 anos, eu me recordo, a gente teve uma postura de servir a Deus mesmo, de uma forma diferente, de se entregar mesmo nas mãos do Senhor. E aos 15 anos, nós então nos batizamos, nunca mais esqueço disso, hino 235,
comprado com o sangue de Cristo. E era aquele Pentecoste, aquela coisa maravilhosa, subindo aquelas escadas da nossa igreja. E eu me recordo que naquele ano ali a gente passou a reger os jovens também. Olha só. Da igreja, 15 anos, novo, um adolescente, mas a gente regiu os jovens. Mas já tinha essa voz. Como Jesus foi bom, e foi um aprendizado, né? A gente era um jovens ali, umas 70 vidas, né? Tínhamos 2 subcongregações, e nós trabalhamos ali do lado da irmã Josi, Maria José, muito carinhosamente a gente fala irmã Josi. Nós trabalhamos ali durante alguns anos, como maestros daquela mocidade, e Deus foi nos abençoando, foi nos ajudando. Então, desde muito cedo, nós tivemos essa oportunidade e o privilégio de trabalhar na obra do Senhor. Como é bom trabalhar na obra do Senhor, Tiago. Como é bom. Ao jovem que está ouvindo esse programa, ao irmão que está ouvindo esse programa, a melhor coisa que nós podemos fazer é nós darmos lugar e deixar Deus trabalhar em nossa vida. E fazermos alguma coisa para o nosso Salvador. Aquele que morreu na cruz do Calvário para nos perdoar, aquele que nos escolheu, aquele que nos chamou, e nós podemos retribuir um pouquinho só que fazemos, é trabalhar na obra do Senhor. Essa é a minha história, esse é o início, onde tudo começou. Muito bom. O senhor fala que com 15 anos o senhor toma essa decisão de servir a Deus com mais, como posso dizer, mais fervor, posso colocar assim. Eu lembro que, me recordo que é recente, né? Em toda reunião que tem com um jovem, principalmente no acampo, ficou muito marcado. O senhor disse a questão da fidelidade, né? A importância de ser fiel a Deus desde novo, né? E aí eu queria perguntar, né? O senhor sempre enfatiza sobre essa importância da fidelidade e compartilha que escolheu ser fiel desde a adolescência, né? E aí eu fiz essa pergunta, que qual o impacto dessa escolha teve na sua vida? Com certeza foi boa, mas eu quero entender, né, especialmente na juventude. A gente tem que ser fiel como um todo, mas qual que é o impacto se você ser fiel desde a sua juventude para a sua vida, né? Qual é o impacto nisso? Olha, são assim, eu separei aqui 3 textos da Bíblia, que se eu pudesse aqui exemplificar e resumir minha vida e aconselhar o jovem, o adolescente, a você seguir esses 3 passos bíblicos aqui, você pode ter certeza que Deus vai te abençoar. Primeiro está em Mateus, capítulo 22, o grande mandamento. Então, a partir do versículo 37, diz assim: E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. Então, primeira coisa, Tiago, é amar Deus de todo o coração. Esse é o primeiro conselho. Amar de todo o coração, de toda a alma e de todo o pensamento. Que vai moldar, quando você tem essa atitude, o seu estilo de vida. O seu estilo de vida. É muito importante quando a gente fala de estilo de vida, a gente fala, por exemplo, de uma pessoa, um cigano. O cigano, ele tem um estilo de vida. Então ele é reconhecido, onde ele estiver, ele é reconhecido como cigano, pelo seu estilo de vida. Por exemplo, um skatista, faz parte de uma tribo urbana, um skatista, um skinhead, ele é reconhecido pelo seu estilo de vida. E quando você ama Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o seu pensamento, isso vai moldar o seu estilo de vida. Você vai ser reconhecido por isso. Então, esse é o primeiro conselho que eu dou. O segundo conselho, obviamente que é bíblico também, está em Efésios, capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. O apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Éfeso, ele cita aqui o que está lá em Êxodo, né, dos grandes mandamentos, e ele cita aqui para aquela igreja um conselho para os filhos. E o conselho é: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. E no segundo ele diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então esse é o segundo conselho que eu te dou. É honrar teu pai e honrar tua mãe, para que você seja feliz na terra. Então o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo, honrar o teu pai, honrar a tua mãe.
E o terceiro, que é uma coisa que eu carrego comigo, eu aprendi isso muito jovem, é a obediência aos pastores. A obediência aos pastores. Talvez você pode até falar, você fala isso porque você é pastor. Não, eu aprendi isso novo. Desde da minha adolescência é obedecer pastor. Que o pastor que é o nosso bem. Então em Hebreus 13, versículo 17, diz assim, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por sua alma. Amém? Então são esses 3 conselhos que eu dou para você. Primeiro, carrega isso, decora isso, tem isso de cabeça. Amar a Deus. Segundo, honrar pai e mãe. Terceiro, obedecer o pastor. Você pode ter certeza que você vai ser feliz. Isso vai retornar em bênçãos para a sua vida. Olha só. Amém? Amém. Eu lembro que um dia a gente tomando café, Paulinho, ele falou assim, filho, né, você tem que ali obedecer o seu pastor. Aí ele, não sério, não é brincadeira não. Falei, ô pastor, perdão. É verdade, né, pastor? Tá certo. Ô pastor, e pastor Alessandro, que ser fiel, que fez, que Deus proporcionou o senhor viver cumprindo essa questão, o senhor falou os 3, né? Obedecer pai e mãe, amar Deus de todo o coração, e o terceiro, obedecer os pastores. Que cumprir, né, esses 3 aí mandamentos fez o senhor viver. Qual a experiência, né? Deus, no caso, lhe proporcionou o senhor viver cumprindo e obedecendo a esses mandamentos na sua vida profissional, amorosa, ministerial. Qual eu quero entender, pastor? Tudo, né? Eu acho que a minha vida é um milagre de Deus. Deus me abençoou em todas as áreas, assim. Eu sou muito grato a Deus, né? Deus me abençoou de uma forma especial na minha vida ministerial. Acho que acima de tudo, a gente pastorear é um privilégio de Deus. Ainda jovem, né? Imaginou desde os 15 anos, né? Você liderar e esse ano aqui, se Jesus permitir, a gente vai fazer 45 anos. Estamos 30 anos, né? Trabalhando na igreja, liderando na igreja. Já liderou jovens, lideramos adolescentes, varões. Já liderou praticamente equipe de evangelismo e de um tempo para cá, obviamente que desde o ano passado, né, mas a MUPADES durante muitos anos, e agora pastoreando uma igreja. Isso para mim é o melhor privilégio que um homem pode ter, trabalhar no reino e cuidar das ovelhas do Senhor, né? As ovelhas são do Senhor, né? Isso é muito sério, uma responsabilidade absurda, porque não são minhas, são ovelhas do Senhor. Então, na minha vida ministerial, um grande privilégio. Na minha vida familiar, é tudo de bom, né? Deus nos deu uma família abençoada, uma esposa abençoada, que me ama e que eu amo ela, e desse relacionamento Deus nos deu duas meninas abençoadas que abrilhantaram o nosso casamento, que, sabe, deixa a nossa casa mais feliz. A vida profissional, Deus me abençoou de uma forma especial. A gente chegou assim em espaços, em áreas assim que eu jamais imaginei que ia chegar. Então a gente tributa tudo isso à bondade e misericórdia de Deus. A gente está lá no Salmo 23. Não sei se vocês se recordam, mas eu acho que é a igreja do Planalto, vocês também se recordam, que foi a palavra pastoral do último culto do ano de 2024. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias. Então a gente está vivendo isso. Estamos debaixo da bondade e da misericórdia. É isso, Tiago. Glória a Jesus. Resulta em bênção, filho. Servir a Deus resulta em bênção. Eu sempre, nas últimas programações, eu implementei essa pergunta e eu vou fazer para o pastor. Pastor, se o senhor pudesse tomar um café com qualquer personagem bíblico, quem seria, pastor? Claro, que eu fiz essa pergunta para minha mãe, fiz essa pergunta para os convidados. Jesus, eu acho que todo mundo, não tem uma pessoa que não falaria Jesus.
Mas ok, Jesus está do seu lado. Então qual que seria o outro personagem bíblico? Você fala assim, eu queria tomar um café, e por quê? Tomaria um café com ele. Olha, a Bíblia tem inúmeros personagens assim que nos marca, né? Mas tem um especial, que Deus sempre falou comigo de uma forma especial, assim, sempre. Como todo jovem, eu sempre tive também dificuldades para servir a Deus, não é fácil, né? Eu falo, é fácil? Não é fácil. A Bíblia diz que o caminho ele é estreito, a porta é estreita. Quem já andou em caminho estreito sabe o que eu estou falando. Você tem que tomar cuidado. Às vezes você está passando num caminho estreito, tem um barranco do lado, às vezes tem uma árvore do lado, às vezes tem um espinho do lado, você tem que ficar vigiando. Então, servir a Deus não é fácil, principalmente se você quer ir para o céu, né? Estou dizendo aqui dos crentes fiéis que querem ir para o céu. E eu, desde jovem, assim, tem um personagem que marcou minha vida. Sempre marcou minha vida, porque Deus sempre falou comigo a respeito desse personagem. É Abraão. Sempre. Sempre. Porque Abraão foi uma pessoa que foi escolhida por Deus. E Abraão não foi um homem perfeito. Não foi. Abraão teve duas grandes falhas, né? Mentiu 2 vezes. 2 vezes. E chama a atenção quando Deus tem um encontro com Abraão, sabe o que Deus fala para Abraão? Se tu uma bênção. Glória a Deus. Então Deus fala muito comigo. Quando eu era jovem, assim, a gente às vezes fracassava, puxa, por que eu fiz isso? E eu dobrava o joelho, eu vinha para a igreja, assim, sabe, com a alma chorando, falava, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí Deus me trazia esse versículo, falando ao meu coração, se tu uma bênção. Aleluia. Então, para mim, Abraão foi uma pessoa que marcou, a história de Abraão marcou a minha vida cristã, minha caminhada como homem, e também, obviamente, todos os seus feitos, né? O pai da fé. Através de Abraão, todas as nações são benditas, todas. Porque através dessa descendência nasceu o Salvador, Jesus. Glória a Deus. E nós louvamos a Deus por essa história maravilhosa. Então, se eu pudesse conversar com Abraão, tomar um café com Abraão, e um dia, não sei se o céu vai ter café, né? Eu não sei se vai ter café, né? Mas acho que vai ter alguma coisa, porque fala que tem a árvore da vida, né? Então, se tiver um cafezinho, alguma coisa lá, vai que a gente tem essa oportunidade. Eu perguntava para minha mãe, eu falava assim, mãe, será que no céu vai ter camarão? Eu gostava demais. Pastor, qual o jingle da Mupadesb? Mupadesb é o lugar onde todo jovem deve estar. Sabe quem foi que criou esse jingle? Isso aí foi uma moça lá. Deixa eu falar eu. Essa foi uma moça lá de Guarambi, na nossa regional de Guarambi. Uma benção, essa moça era regente lá de jovens. A gente foi lá diversos anos, assim, todo ano a gente ia lá, a gente ama muito aquela igreja, aquela regional, todas, né? Mas aquela a gente tem um carinho especial, a gente ia todos os anos lá. E uma vez nós fizemos um vídeo dizendo o que era a Mupadesb, e essa moça soltou isso. Mupadesb é o lugar onde todo jovem deve estar. E isso pegou. Até hoje, hein? Glória a Deus, graças a essa menina aí que teve essa ideia, né? Só que mente. Glória a Deus. Mupadesb. Então, iniciando, né? Acho que o Mupadesb tem muita história para o pastor, né, contar, né? Um pouquinho, né, pastor? Pastor, 12 anos? 12, pastor. Eu trabalhei 12. Eu trabalhei 2 anos com o antigo líder e depois eu fiquei 10 anos, 12 anos. Fiquei vice-líder 2 anos e depois 10. Isso na segunda passagem, né? Porque eu passei na Mupadesb lá quando eu tinha 17 anos, 18, 19, a gente trabalhou. A gente era vogal. O líder era o pastor Walter Borges. Isso, eu trabalhei vogal. Vogal ficava na porta, recepcionando. Precisa de alguém para carregar a cadeira? A gente catava as cadeiras. Precisa de alguém para limpar aqui. Mostrar para Cris que o senhor carregava. O senhor era forte. Pastor, como iniciou sua trajetória na Mupadesb? Eu quero entender. Como foi receber essa responsabilidade de liderar os jovens do campo de São Bernardo? Paz, eu trabalhei na Mupadesb lá atrás, né, junto com o Walter, o pastor Walter. Sou muito grato a ele, aprendi muito com ele. Homem de Deus, servo de Deus. E quando o pastor Adriel assumiu a Mupadesb,
eu saí da MUPADESB, né? Naquela época se chamava MUP, né? MUP, Cidade Unida Pentecostal. Eu deixei e eu me recordo que quando eu deixei a MUPADESB, a gente começou a trabalhar somente na congregação. Casei com a Cris, né? Em 2005. E um dia, eu não me recordo bem um ano, né? Mas eu me recordo que um dia, era um quarto sábado, eu convidei a Cris. Eu falei, Cris, vamos para visitar os jovens, vamos participar de um culto, né? E eu fui com a Cris, já casados, participamos do culto, aquele culto gostoso, né? Moeudes estava dirigindo aquele culto. Terminamos o culto, pegamos o carro, e eu me recordo, eu nunca mais esqueço disso, nunca mais. Quando eu estava ali, parei o carro naquele farol ali do pavilhão Vera Cruz, aquele farol ali. Quando eu parei o carro ali, o senhor falou comigo. Falou, você vai ser o líder da MUPADESB. E eu olhei para a Cris e falei, Cris, o senhor falou comigo que eu vou ser o líder da MUPADESB, mas eu acho que é coisa da minha cabeça, porque meu tempo passou, eu já casei, já estou aqui, não tenho muita intimidade com o Eudes, né, que era o antigo líder, não tenho intimidade, o pessoal daquela época passou, estou em outra agora, né? Passou. Então, Deus falou comigo lá. Aí, em 2012, olha isso aí, né? 2012, foram alguns anos, 2012, eu fui numa reunião de obreiros de janeiro, e eu me recordo que eu estava sentado ali, a minha esposa estava do meu lado, e o irmão Eudes levantou lá na frente, veio andando, bateu no meu ombro assim e falou, eu preciso dar uma palavra contigo. E aí eu olhei para ele e falei, tem que ser agora? Aí ele falou, tem que ser agora. Quando eu levantei e segui ele, o senhor falou comigo. Eu falei, ele vai te fazer um convite, aceite o convite. Só isso, ele vai te fazer um convite, aceite o convite. Deus é Deus, meu irmão. Oh, glória! Deus é Deus, aleluia. E eu desci então para a sala da MUP ficava lá embaixo. Ele falou, não, eu estou orando a Deus por um segundo líder, um vice-presidente. Deus falou comigo do seu nome, eu conversei com o pastor Tarcísio não teve nenhuma objeção, e você aceita? Eu falei, Deus já falou comigo para me aceitar. Então aceitei, glória a Deus por isso, Deus seja louvado, sempre Deus seja louvado. Trabalhamos 2 anos com ele, e depois então ele saiu, nós assumimos a MUPADESB como líder geral em 2014. Então foi um momento especial, né, Thiago? 10 anos, né? 10 anos não parece. É uma história, né? Sofia tinha alguns meses quando assumiu a MUPADESB. Ela nasceu em novembro, e eu assumi a MUPADESB no final de janeiro, então ela tinha alguns meses. O Franklin falou na semana MUPADESB. Sofia é MUPADESB desde que nasceu. Desde que nasceu. Pastor, eu tenho certeza que mais 10 anos, né, liderando a MUPADESB, né, eu até coloquei assim, puxando um pouquinho, né, eu falei assim, o senhor é amplamente reconhecido, coloquei na pergunta para mandar para ele, com notável trabalho da MUPADESB, mas é real. E nesses 10 anos, pastor, eu tenho certeza que o senhor teve, né, alguma história assim, impactante, uma história que marcou os seus 10 anos na MUPADESB. E eu queria saber, sabe, algum momento icônico, que você falou, esse momento marcou os 10 anos da MUPADESB. Não sei, pode ser uma palavra, pode ser um momento ali, não sei, mas um momento que impactou o senhor nesses 10 anos da MUPADESB. Teve inúmeros, né, Thiago? Pode falar quando o senhor quiser. São inúmeros, né? São inúmeros momentos, assim, são intimidades que Deus nos deu, assim. Mas teve um, assim, que parece ser muito simples, né? Mas para mim foi muito importante. Foi muito importante. Foi um testemunho que Deus me deu. Eu me recordo que nós estávamos nos preparando para um congresso de jovens e a gente marcou uma oração na sexta-feira. Era às 11 da meia-noite. Então a gente ia para a igreja, abria a igreja, orava 1 hora, das 11 da meia-noite, terminava a oração e ia embora. Eu me recordo que o propósito da oração era específico para Deus abençoar o congresso. E naquele dia eu orei assim, sabe, intensamente. Quando estava bem no finalzinho, assim, a gente foi orar pela minha família, pela minha casa.
Quando eu comecei a orar, o Espírito Santo dentro do meu coração falou comigo. Falou, continua clamando pela juventude. Continua clamando pela minha igreja. Porque da sua família eu estou cuidando. Glória a Deus. Aquilo marcou, meu. Marcou, porque foi uma coisa tão simples. Eu falei, puxa vida, Deus cuida, né? Enquanto a gente está cuidando aqui da igreja, Deus cuida da nossa família. Que essa palavra também aqui, fale com quem estiver ouvindo, né? Você se preocupa, quem vai fazer isso? Não, descansa do Senhor. Enquanto você cuida da obra do Senhor, Deus cuida da sua casa, cuida da sua família, cuida dos seus, né? Deus cuida, Deus provê tudo. Mas teve inúmeros, Thiago, inúmeros testemunhos assim, as viagens missionárias. A gente, por bondade de Deus, realizamos algumas viagens missionárias impactantes. E eu acho que o que marca muito na vida de um líder, marca muito, é ver os seus liderados crescerem. Isso é uma coisa que marca, né? Eu fico imaginando Jesus, né? Depois de ter assunto no céu, ele olhar Pedro, né? Olhar João, olhar Tiago, olhar aqueles discípulos, 3 anos e meio comigo, e depois do Pentecoste, assim, logo na primeira pregação, 3.000 almas, quase 3.000 almas. Então imagina a alegria, né? Alegria. Obviamente que na Isaías a gente vê que Deus se alegrou, né, de ver o seu Filho Jesus, e também o resultado do sacrifício, que é a igreja, Deus se alegra em ver isso. Mas eu acho que o nosso coração, a maior alegria que a gente tem, é ver os nossos liderados crescerem. E eu sou muito grato a Deus, eu acho que sou muito, mas muito grato a Deus, de ver aquele time que trabalhou comigo, desde quando a gente começou. Alguns se transformaram pastores, sabe? Pastores de igreja. E a gente perceber que, de alguma forma, ali a gente ajudou, a gente construiu alguma coisa, a gente ensinou um princípio de liderança, algum princípio de servir a Deus, do valor que você deve dar para as coisas de Deus. E a gente louva a Deus. A gente olha hoje a turma que está lá, a equipe que está lá, e grande parte dessa equipe foi uma equipe que Deus nos deu quando a gente era líder ainda no Padesa. Né? O próprio Franklin, o evangelista Franklin, trabalhou comigo, caminhamos juntos, oramos juntos, o Lucas, né? Recordo que um dia eu tive com o Lucas, né? Tomei um café com ele e falei, você vai ser um dos líderes da Padesa. Falei para ele isso. E a gente glorifica a Deus por ser canal de Deus assim, para direcionar as pessoas a um caminho, a um processo, a um projeto maior da parte de Deus. Eu acho que essa é a maior satisfação, filho, de um líder, de um pastor, é você ver que a equipe que está com você está crescendo, estão desenvolvendo, estão voando, voa. E o nosso maior objetivo é que eles vá longe, sabe? Vá longe. Acho que esse é a maior alegria nossa. A maior alegria nossa é ser esse canal de Deus na vida do time que trabalha com você. Desenvolvê-los e ver eles crescerem na graça, no conhecimento. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Olha, teve líder ali que nunca tinha viajado de avião, sabe? E a gente fica feliz quando a gente fez parte disso. Falou, vai me representar ali na regional tal, vai na outra tal. E eu acho que também fica aqui o exemplo, né? E a dica aqui que eu dou para toda a liderança, né? Não sejam ciumentos, né? Não. Se eu não estiver lá, não. Ajude que eles apareçam, né? Que eles cresçam. Acho que esse é o maior propósito da vida nossa, é a gente fazer com que os liderados apareçam, com que eles se desenvolvam, sabe? Desenvolvam assim. Uma vez comentaram comigo, você não se importa de às vezes não dirigir o trabalho, deixar seu time dirigir? Eu falei, de forma alguma, eu fico muito feliz quando eu percebo que eles dirigem assim, o culto e dirigem tão bem. Glória a Deus. Papel meu como líder tem dado certo. Deus tem me usado para fomentar, sabe? E o dia que você virar as costas e estou indo para outro desafio, estou indo para outro lugar, você perceber que você deixou ali um legado de líderes, de obreiros formados. Deus seja glorificado por isso. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, dentre todas as experiências vividas, qual foi o maior aprendizado que o senhor teve na Padesa? Na sua vida? O maior aprendizado. Rapaz, essa pergunta é...
O maior aprendizado é depender de Deus, filho. Esse é o maior aprendizado que a gente tem sempre, é depender de Deus. Mas a vida de um líder, às vezes você começa porque às vezes você faz tudo certinho, sabe? Tudo certo, tudo perfeitamente e sai errado. Sai errado. E às vezes você fica, mas por que saiu errado? Né? É porque você, daquela vez, você não dependeu de Deus. Você não dependeu de Deus. Você chamou o melhor pregador que você achou que tinha, você organizou tudo da melhor forma que você tinha, mas você esqueceu de depender de Deus. Você esqueceu de orar, você esqueceu de buscar Deus, você esqueceu de falar, Senhor, primeiro a sua bênção. Então acho que o maior aprendizado sempre, todo líder, toda pessoa dependa de Deus. Deus sabe onde são os peixes, Thiago. Deus sabe onde estão os peixes. Vai ser assunto agora de algumas, acho que não sei a terça, a outra terça, dos discípulos na praia, os 7 discípulos, na praia, noite toda jogando a rede, noite toda, nenhum peixe. Aí pela manhã chega um estranho, eles não reconhecem que era Jesus, e Jesus fala, lança para o outro lado. E eles lançaram a rede. 153 grandes peixes. Deus sabe dos teus peixes. Então a gente faz tudo, mas não depende de Deus. Aí não tem a colheita que você esperou. Agora, quando você depende de Deus, então acho que é o maior aprendizado que eu carrego na minha vida. Sempre depender de Deus. E não só no Tadélio, não. Aqui é assim, todas as áreas. Todas. No trabalho, nós trabalhamos numa empresa, nós somos head, gerente de uma área, lá eu também dependo de Deus. Eu oro a Deus, busco a Deus, me dá a direção, me dá a melhor escolha, me dá um caminho, qual que é o caminho que eu devo seguir, me orienta, me ajuda, porque Deus sabe o que tem depois da curva. A gente vê só até o início da curva, o Senhor sabe o que tem atrás da montanha, atrás da curva, então depender de Deus sempre. Muito bom, olha, glória a Jesus. Pastor, agora partindo mais para a vida do jovem, tem muito assunto, e a maioria dos jovens, eu digo, eu não sou só jovem, mas é um cristão em si, mas como é um programa direcionado ao jovem, eu pergunto dessa forma para o senhor, qual conselho o senhor daria para esses jovens aí que, eu não, misericórdia, mas que tem dificuldade de orar, tem dificuldade de estar ali todo dia lendo a palavra, investindo no relacionamento com Deus. Eu queria saber um conselho que o senhor daria para esse jovem para fortalecer esse relacionamento com Deus, sabe? Inconstante. Qual conselho o senhor daria? É muito importante a gente sempre, é bom a gente utilizar algumas comparações, Então, a gente vai utilizar aqui a necessidade. Vamos falar de necessidade, se a gente perguntar assim para mim aqui, para vocês, se a gente deixa um dia sem comer, Por que a gente come? Por causa da necessidade. Existe uma necessidade. Ou você come ou você vai morrer. Ou você come. Então, necessidade de beber água, necessidade de dormir. Então, as necessidades nos obrigam, nos levam, e às vezes de uma forma natural, a fazer alguma coisa. E é importante o jovem entender que na vida espiritual, assim como a vida humana, nossa aqui, o homem natural, nós temos as necessidades, na vida espiritual da mesma forma. Então, se você não orar, se você não ler Bíblia, você vai morrer. Não tem como viver. Vai morrer espiritualmente. E é muito importante a gente entender que, às vezes o jovem fala assim, como ouvir a voz de Deus, Deus não fala comigo, porque você não lê Bíblia. Porque quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando você lê a Bíblia, você ouve Deus. Agora, quando você lê Bíblia, vai te dar desejo de você orar. Quantas vezes eu já me peguei lendo a Bíblia e terminei com o joelho no chão? Você começa lendo a Bíblia,
mas daqui a pouco você termina com o joelho no chão. Porque uma coisa chama a outra. Então, e uma coisa que é importante a gente destacar é a disciplina. Nós temos que ser disciplinados. Porque a vida cristã, como em tudo, ela não é uma coisa assim, principalmente quando a gente fala de orar, né? Ah, é tão fácil orar. Não, desculpa, mas não é fácil orar. Porque orar é guerra. Orar é guerra. Orar é lutar com a carne. Você quer orar ou você quer estar sentado mexendo no celular, vendo o Instagram? Né? Você quer orar ou você quer dormir, né? Não, vou levantar 5 horas da manhã, 4h30 para orar, 4 horas da manhã para orar. Aí, puxa vida, não, eu vou te falar um negócio para você, não é fácil. Não é. Você vai querer dormir. Então, orar é batalha. Orar é, às vezes, você, de madrugada, levantar com sono e você ir lá na torneira jogar água gelada no rosto para o sono ir embora. É isso. E depois, durante o dia, você vai bocejar. Você vai sentir o corpo assim meio cansado. Mas você pode ter certeza, enquanto a sua matéria, seu corpo está destruído, cansado, seu espírito está forte, está renovado. É muito importante isso. E nós temos que aprender isso com Jesus. Jesus tinha uma vida de oração. Se você for pegar Lucas, nós vamos ver diversos textos em Lucas refletindo a vida de oração que Jesus tinha. Jesus tinha costume de orar. E eu quero dizer aqui, para toda a juventude que me ouve, para os irmãos que me ouvem, tem esse hábito, essa disciplina, e porque não é fácil, principalmente no inverno, quando a coberta fica tão gostosa, fica tudo muito bom, mas coloca o relógio para despertar um pouco mais cedo, levanta, coloca a mantinha nas costas, eu já fiz isso, colocar a mantinha nas costas, vai para o lugar, tem aquele filme, né, Quarto de Guerra, né? Mas vai para o lugarzinho seu lá, antes que você dobra o joelho e clama a Deus. Clama a Deus. E você vai perceber que isso vai te fazer tão bem, que o dia que você não fizer isso, você será cobrado. O Senhor vai te cobrar. Falou, hoje você não esteve lá, no lugar de costume. Eu te esperei lá. Parece que ele fala assim com você, eu te esperei lá e você não foi. E você vai se cobrar, está lá. Spurgeon, o mestre dos pregadores, ou o príncipe dos pregadores, não melhor, o príncipe dos pregadores, ele tinha o costume de orar 4 horas, todos os dias. Todos os dias, 4 horas em oração. 4 horas de oração. Né? Ou de oração. O grande avivamento lá de Gales, né, no país de Gales, começou por um homem, me fugiu a memória o nome dele, mas era um homem que orava muito. Orava muito. Né? Você tem o nome dele aí? Passa aí para nós. É o Evans. Evans. Estava lendo agora. Evans. Ele produziu um grande avivamento no país de Gales. Era um homem que orava. Então, a oração, filho, é igual, diria assim, que é assim como a gente está aqui respirando esse ar, o oxigênio, ó, a oração é o respiro da alma. Glória a Deus. Quando a gente ora, irmãos, a gente se aproxima de Deus. Quando a gente ora, todas aquelas coisinhas, sabe, que nos atrapalham, se elas vão ficando para trás, a bagagem vai ficando para trás, a gente vai se aproximando de Deus, vai ter uma vida mais santa, né? A gente fica mais sensível à voz de Deus. O crente, o jovem, né? O jovem ele fica mais fácil de lidar, mais fácil. Igual esse fio aqui, né? Fica maleável, não é? Agora, quando o crente não ora, ele é seco, qualquer coisa ele se zanga, quer ir embora da igreja, quer parar de ir para a igreja. Não, se aqui é o lugar da bênção, vai parar de vir para o lugar da bênção? Pastor, tem uma dúvida que eu pensei, será que eu vou fazer, pastor? Mas eu vou fazer aqui, não está no script, mas o senhor estava falando, não tem muito a ver, mas a questão do jejum, pastor, eu tenho dúvida até hoje, e eu vou perguntar para o senhor ao vivo, né?
no jejum, bebe ou não bebe água, pastor? Porque até hoje eu fico com dúvida. Esses dias eu discuti com uma colega minha que ela falou, não, pra mim não pode beber água. Mas na Bíblia também não relata que Jesus não bebeu num jejum de 40 dias, né? Sentiu fome, não sede, né? E aí eu discuti, mas pra mim eu não me sinto bem quando eu bebo água. Eu falei, mas pra mim eu me sinto que eu tenho que bater minha meta de 4 litros por dia. Aí acabou a discussão aí, mas eu fico na dúvida, pastor. Eu queria que o senhor, como homem com anos na fé, respondesse a minha dúvida. Eu acho que dúvida de muita gente também. Existe o jejum que ele é total, um jejum total, e existe um jejum que ele é parcial. Você pode fazer o jejum parcial. Né? Então o jejum total é quando você se abstém de todo tipo de alimentação, inclusive líquidos. Todo tipo. Né? Então, por exemplo, você vai fazer um jejum até meio-dia, possivelmente você consegue fazer um jejum total. Né? Tem pessoas que conseguem fazer um jejum até de 24 horas total. Agora, quando você começa a fazer um jejum total, que você prejudica o seu organismo, você tem que tomar cuidado, porque você está matando o seu corpo. E isso também Deus não se agrada. Né? Deus te deu, eu não me recordo quem falou isso, mas Deus te deu uma mensagem e te deu um cavalo. Esqueci agora. Então, o cavalo é o corpo, né? A mensagem é a sua palavra. Então, você não pode matar seu corpo. Né? Então, é muito importante, às vezes a pessoa vai fazer 3 dias de jejum. Aí você termina de fazer 3 dias de jejum, mas danifica seu corpo, vai ficar internado. Será que Deus está nisso daí? Será que... Não, isso é um sacrifício desnecessário. Sim. Agora, é de pessoa para pessoa. Tem pessoa que consegue jejuar 2 dias sem... Total. Tiago está mais um princípio. A gente precisa entender o princípio. Isso é importante. É o princípio. Então, às vezes vai jejuar, pastor, eu vou jejuar 24 horas, vou beber só água. Amém? Seu jejum será recebido por Deus. Você vai massacrar essa carne, você vai judiar dessa carne, tá? E pode ter certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Pastor, mas eu vou jejuar até meio-dia, até 10 horas. Não, é o sacrifício que você consegue entregar sem prejudicar a sua saúde. Porque é importante que você também tenha prudência. Você tem que ter prudência. Não pode fazer um jejum. Eu me recordo uma vez, eu era jovem disso, eu nunca mais me esqueço. Nós recebemos um pastor, e o pastor estava em jejum absoluto, e na hora da pregação ele passou mal. Passou mal na hora da pregação, ele teve que sair, descer do púlpito, e a mensagem ficou incompleta. E eu pergunto aqui, Deus tinha aquilo para aquele culto? Não, Deus não queria aquilo, irmão. Acha que Deus queria aquilo? Não terminar nem a mensagem e os irmãos ficar tudo com dó do irmão? Inclusive a Bíblia fala que quando a gente jejuar, a nossa fisionomia não pode nem mudar. Isso é importante. A Bíblia diz isso. Que a gente não pode, né? Aquela cara cabisbaixa, assim, todo coitadinho, tadinho de mim, não. O propósito do jejum é Deus ver. O propósito do jejum é o céu ver. Então é importante nós termos essa consciência. Eu acho que com isso eu respondo a sua pergunta. Perfeito. Os dois são válidos. Perfeito. O pastor falou que não pode ficar com essa fisionomia de judiado, né? Então eu estou jejuando todo dia. Misericórdia. É 48 horas que... Jesus amado. Pastor, o senhor falou que oração é guerra, né? Será que eu passo um pouquinho na rede social? Será que eu passo? Ou eu oro, né? Eu queria entrar nisso. Né? Conselho, de novo. O senhor daria para o jovem que está preso no vício das redes sociais? É incrível, né? A gente conversa com algumas pessoas, jovens, adolescentes, passo 12 horas no Instagram, 8 horas no Instagram. É uma coisa meio surreal, né? Então, eu até coloquei na pergunta que o que a gente planta, a gente colhe. Então, se a gente plantar horas na rede social, a gente não vai estar colhendo nada. O que o senhor tem a falar para esse jovem que tem essa dificuldade, desse vício? Né? O que ele está plantando para ele no futuro, pastor? Você fez a pergunta e respondeu. Nada. É o tempo mais jogado no lixo que existe, é esse. Você não está aprendendo nada. Você não está colhendo nada. Você não está plantando nada. Nada. Está simplesmente ali perdendo o seu tempo. Literalmente perdendo o seu tempo. Isso é muito importante, porque na vida que nós vivemos, que nós hoje estamos inseridos,
o que eu estou semeando, né? O que eu estou semeando? Então, quem que você quer ser? Você passa, por exemplo, 2 horas numa rede social. Você poderia passar 30 minutos. Você poderia em 1h30 ler um bom livro, ler uma Bíblia, poderia meia hora orar. É importante você entender isso. Na vida tudo é questão de equilíbrio, Thiago. Tudo é questão de equilíbrio. Tudo é questão de equilíbrio. Então, nada em demasia é bom, né? Nada. Se você beber muita água, você vai passar mal. Não pode beber muita água. É comprovado cientificamente. Se beber muita água, vai passar mal. Vai ter problema. Se você comer muito, vai ter problema. Se você dormir muito, vai ter problema. Se você ficar muito tempo vendo uma televisão, vai ter problema. Tudo em excesso é problema. Então, essa questão da rede social, o jovem precisa ter uma consciência que isso está te fazendo mal. Tanto é que saiu aí, né, a lei, esse ano, não pode mais usar a internet dentro das salas de aula. E foi a melhor coisa que o governo fez. Foi a melhor coisa que o governo fez. Não é necessário. Eu estava até brincando com a Cris, né? Eu falei, quando a gente estudava, não tinha isso. Mas se passar mal? Mas quando eu estudei também, se passar mal, pede para a professora ligar para a escola, para casa, e não precisa ter um celular para isso, né? Então, você vê que até o governo já está tomando essa decisão porque está fazendo mal. Existem clínicas nos Estados Unidos onde que as pessoas se internam para se tratar do vício das mídias, das redes sociais. As pessoas ficam internadas. Assim como alguém se trata de um vício de uma droga, de uma química, de um álcool, tem pessoas se internando para tratar do vício das mídias, das redes sociais. Então, é uma decisão que o jovem cristão precisa tomar. Não só o jovem, o irmão, a irmã, precisa tomar. A casa está uma bagunça e a pessoa fica o dia inteiro lá na rede social. Você vai trazer problema para o seu casamento, vai trazer problema para a sua saúde, para os seus olhos. Você está se alimentando de muito lixo. Faça isso. Não faça. Tenha disciplina. Tenha disciplina, né? Eu uso rede social, mas eu tenho disciplina. Dou uma olhadinha aqui, uma olhadinha lá e já. Olhadinha no que o jovem está postando. Geralmente eu vejo lá passou a lição e eu falei, rapaz, ainda bem que eu não postei nada. Mas dá uma olhadinha aqui, uma olhadinha ali. A gente também utiliza, postando algum evento da igreja, alguma coisa. Às vezes alguma coisa que marcou a sua vida, alguma viagem, você coloca ali para compartilhar com os amigos. Mas é a vida em aquário, né? Eu li um livro esses dias aí, chama Vida em Aquário, né? Você vive literalmente com uma vida em aquário. Todo mundo está tirando. Rede social é isso. Se você não quiser, você tem que sair da rede social, ninguém vai te ver. Se você estiver lá, alguém vai estar vendo o que você está lendo, o que você está fazendo. Né? Interessante isso. O senhor falou sobre o livro, qual é o nome do livro? No lixo, não me recordo. Não, mas então a pergunta não vai cair bem. Porque eu ia perguntar assim, 3 livros que o jovem... Mas o senhor vai lembrar, né? Não, eu posso indicar 3 então, livros. 3 livros, bons livros que o jovem cristão deve ler, deve. Em linhas gerais, assim, eu aconselho ler Spurgeon. Qualquer obra de Spurgeon é muito boa. Qualquer obra, né? Eu gosto muito de Spurgeon, acho espetacular a vida e a obra de Spurgeon. Eu estou lendo agora lá uma série de pequenos livretinhos que fala sobre a oração, por que devemos orar, de Hyde. Então, eu acho que qualquer livro que vai te trazer uma edificação, vai fazer você crescer como crente, você deve ler. Mas agora tem um livro aqui que eu vou falar que todo jovem deve ler. Chama-se Escola Bíblica Dominical, a revistinha. Ele é forte. Leia ela. Muito bom. Leia ela, estude ela e vem para a EBD com a sua revistinha já estudada. Porque quando você chegar aqui, o professor ele vai falar e aquilo vai consolidar dentro de você. A melhor escola teológica é a EBD. É a melhor escola teológica. Então eu aconselho
a leitura. Eu leio também muito Hernandes Dias Lopes. Eu tenho alguns estudos sistemáticos de Hernandes Dias Lopes. Tenho alguns livros de Tozer, alguns livros, A Vida Abundante, enfim, eu tenho alguns, gosto muito de Tozer, enfim, a gente tem uma bibliotequinha lá em casa, lá, que a gente estuda bastante. E agora, depois que eu assumi a igreja, né, eu estou lendo bastante comentários bíblicos, tá? Sobre João, enfim, Hendricks, Carson, Mary Pierman. Tem um livro que eu gosto muito que chama Tesouros para Enriquecer, de Mary Pierman. Eu amo esses livros. São uns livros bem antigos. Meu pai estava... Eu fui lá, pai me dá. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e Salmos. É muito bom mesmo. João Calvino. Mas é muito importante a gente entender, principalmente quando a gente lê um livro, e o livro ele se difere da nossa teologia da Assembleia de Deus, a gente pegar só a carne, o espinho você deixa. Né? Então acho que essa é a dica que eu dou aí para o jovem. Muito bom. Leia. Muito bom, pastor. Então, a última pergunta, a gente entrar num tema que eu vou gostar aqui de relacionamento, né? Muito bom esse tema, né? Mas a última pergunta é: qual o conselho o senhor daria para o jovem dessa geração? Qualquer conselho, sobre qualquer coisa. O senhor faz esse jovem, assim, os jovens de hoje precisam disso, senhor. Eu acho que o jovem de hoje precisa dormir menos. Dormir menos. Agora é espinha. É verdade, eu tenho. Sim, a gente vive num mundo assim, acelerado. Então, acho que muita gente, jovem que não vem na OEBD, assim, tô com a vida acelerada e é o único dia que eu tenho para dormir. Não. Dorme menos. Dorme menos para que você aproveite mais o dia. Legal. Aproveite mais o dia. Se você dormir até meio-dia, você perdeu metade do meio-dia. É importante. Eu dormi até meio-dia, você perdeu metade do dia. Você já parou para pensar nisso? Você perdeu metade do dia. Às vezes eu acordei 7 horas da manhã. Olha, a diferença das 7 até meio-dia. São 5 horas úteis. Que você pode fazer muita coisa em 5 horas. Você pode orar, você pode ler Bíblia, você pode ler um parte do livro, você pode ajudar seus pais, você pode correr atrás de uma coisa. É muito tempo. Mas, acordei 2 horas da tarde. Meu irmão. Assim, é preocupante, sabe? Porque é uma geração que não está rendendo tempo, não está aproveitando o tempo. Dorme menos. Dorme menos, aproveite mais o tempo e com coisas que vão fazer você crescer. Legal. Isso é muito importante. A vida, Tiago, eu quero deixar aqui para todos os jovens do Planalto, a vida ela é concorrida em tudo. Você já imaginou quantos advogados se formam? Todos os anos. Quantos engenheiros se formam? Quantos médicos se formam, por mais que a gente tenha um déficit grande no Brasil de médicos? Eu estou falando aqui principalmente aqui da Grande São Paulo. Quantos colaboradores a gente coloca no mercado todos os anos? Pedagogos, fisioterapeutas, dentistas, e aí vai. Né? Então, se você não se sobressair naquilo que você faz, você vai ser mais um no meio da multidão. Você precisa se sobressair no meio da multidão. Inclusive é bíblico. Quando Jesus fez a multiplicação dos pães, na grande multidão tinha um que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Entendeu? Então, essa multidão que tem gente aí que está formando, qual que é o diferencial dessa turma? Para que possam crescer, para que possam se destacar no meio da multidão. Quando você abre uma vaga de emprego, eu já tive essa oportunidade, você abre a vaga de emprego, você recebe 600 currículos. Como selecionar 600 currículos? Você vai fazendo uma triagem. Quantos tem curso superior? Aí cai para 400. Quantos tem uma pós-graduação? Aí já cai para 150. Quantos falam inglês?
cai para 100. Você continua com 100 currículos. Puxa vida, como que eu vou selecionar? Você vai ter que ir criando filtros. Quantos falam segundo idioma? Já cai para 20. Opa! Você vai peneirando. Quantos falam 3 idiomas? Cai para 5. Então quem faz mais se destaca. Legal. Agora, para você fazer mais, você precisa fazer o quê? Você precisa de tempo. Tempo para estudar. Entendeu? Então aproveite o tempo, turma. Vai estudar. Vai fazer alguma coisa útil para o seu crescimento profissional, material, espiritual. Isso é importante. Então, acho que o conselho que eu dou aqui para o jovem hoje, dorme menos. Dorme menos. Coloca o relógio para despertar, cria uma disciplina. Eu durmo um pouco a vida toda. O pastor dorme de 5 a 6 horas, todos os dias, 5 a 6 horas. Quando eu durmo muito assim, durmo 6 horas e meia. Por exemplo, hoje eu vou dormir 6 horas e meia. Fui para oração, na subcongregação. Cheguei depois da meia-noite e meia em casa. Até dormir ali, foi 1h, 1h20 da manhã. Você viu que eu até te respondi, já era tarde, não é? Eu olhei no WhatsApp, tava lá, última vez vista 11 horas da manhã. E eu mandei mensagem 6, aí fui ver de novo 10 horas. Realmente, né? Disciplinado. Aí eu deitei, né, ali, troquei algumas palavras com a Cris, peguei no sono, mas acordei hoje, e eu pensei, eu falei, eu preciso dormir, eu estou cansado, essa semana foi puxada, eu preciso dormir hoje, vou dormir hoje. Antes das 7 eu já estava com o olhão aberto. Dorme pouco para aproveitar melhor o seu tempo útil. Esse é o conselho que eu dou para o jovem. Muito bom, pastor. Agora, para finalizar, antes de entrarmos nessa pequena reflexão que o pastor tenho certeza que estará para o jovem, eu estava assistindo um programa chamado Tebleia aí, nossos queridos Cleiton e Gil, né? E aí, um jovem aqui do Planalto abençoado, um abraço aí pro nosso querido Abner, me mandou um corte. O pastor assim, ô Tiagão, olha aí o corte do pastor. Aí eu vi, pastor, o senhor falando meio assim. Como que ele fala mesmo, Tiago? E aí, Tiagão? Aí eu falei, ei, Tiago. Deixa eu ver esse corte aqui. Abri o corte, pastor, como que foi, né? O seu contato com a irmã Cris, ela que tem que falar comigo. Falei, não, meu nome é Alessandro. Eu falei, rapaz, agora eu não preciso mais chegar na menina, não. E segundo o pastor, meu nome é Tiago. Eu sou o Tiago, ela que tem que vir até a mim, né, pastor? É autoconfiança. Mas, pastor, eu quero entender como é que é o testemunho, testemunho com a irmã Cris, como é que foi, pastor? A gente foi uma conquista assim foi mais de anos. A gente era muito amigos, né? E aí já cai por terra aquela história, né? Quando é muito amigo não vai dar certo. Isso é conversa. Porque primeiro que num relacionamento, num casamento, você tem que ser muito amigo da sua esposa. Ué. Então, que conversa é essa? Quando é muito amigo não vai dar certo. Não, ao contrário. Quando é muito amigo, e aí é um indício que vai dar muito certo. Então nós éramos muito amigos, né? E nós éramos muito amigos, eu pregava, né? Eu comecei a pregar muito cedo, então eu pregava em muitas igrejas do campo. E na cabeça da Cris, toda igreja que eu pregava eu tinha um namorado, entendeu? E não era isso, mas era a chave, então não foi fácil, tive que conquistá-la, e deu trabalho, foi muito investimento, era buquê de flores naquela época, mandava telegrama, né? Tava lá, recebi um telegrama lá. E ela estava desempregada, achando que era um emprego, era eu. Estou com saudades. Então a gente investiu muito assim em caixa de chocolate. E depois eu descobri, depois que eu casei, que ela não era muito chegada de chocolate. E as irmãs dela que eu agradecia, né? Mas foram, na verdade, foi mais de anos. Assim, a gente conversando muito e muita amizade mesmo. E pra você ter uma ideia, quando a gente gosta, né? A gente faz umas loucuras, né? Eu descobri o ônibus que ela pegava para ir para a faculdade. E eu falei, puxa, como que eu vou fazer para pegar esse mesmo ônibus? E eu fiquei pensando, eu preciso pegar esse ônibus. Porque eu tenho oportunidade conversando com ela ali, né? Só eu e ela, sentada ali no ônibus, conversinha. Estratégica. Eu descobri um curso de culinária em Santo André. Aí o que eu fiz? Eu fiz esse curso durante um mês, aí todo
dia ali eu pegava o ônibus. Só pra gente junto ali, ó. Aí a gente tá vendo? Eu tô surpreso, rapaz. Só pra ir junto ali do lado da minha esposa. Olha só, pastor. Não era esposa, não. Era minha pretendente, obviamente, mas eu me Fica a recordo. dica aí, ó, gente. Faça um curso onde a sua pretendente está e Você gasta tempo, eu acho que é muito importante isso. É você ter esse sinal, né? As pessoas falam, o menino fala que me ama, que gosta de mim, que quer casar comigo, mas não vem te ver, some, não manda mensagem, desconfie. Mas cuidado, é uma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque se você gosta, você quer estar do lado. Você quer estar perto. Você quer ficar até muito perto. E também não é bom. E meu pai falava, sai de perto dessa menina, não é água benta para você ficar aí do lado dela. Mas é muito bom isso. Mas esse curso foi muito bom, porque eu fiquei ali um mês ali, né? Do lado ali. Aprendeu a cozinhar, pelo menos? Aprendi um pouco, mas na verdade eu queria namorar. Ah, tá. Não era seu objetivo. E como era no final do ano, nesse um mês ali a gente E aí num congresso, no final do ano, congresso de jovens, a Cris pegou na minha mão. A gente voltou de ônibus ali, ela pegou na minha mão. Quando ela pegou na minha mão, eu falei, opa, já estava minha aqui essa varoa. Agora caiu no meu papinho. Aí ela falou pra mim, não vou te dar uma chance. Olha só. Não vai dar chance coisa nenhuma, eu quero casar. Eu falei pra ela, não vou dar. Isso aqui pra você é uma chance, pra mim não. Eu decidi, eu quero namorar pra casar. Tinha essa definição na minha cabeça. Né? Eu não posso namorar por namorar, eu quero namorar pra casar. E a Cris foi a única namorada que eu tive mesmo, assim. Namorei e casei com ela. Então, é isso aí. Mas não é tudo isso não. Né? A Cris eu trabalho, irmão. Teve bastante investimento. Olha só, tá vendo? Fica a dica aí, gente. Faça um curso de culinária, viu? Pastor, e pro jovem hoje? Que tá na Mupadesp, né? Pós-Mupadesp, tá de olho na varoa. Qual que o conselho o senhor daria? Né? Assim, tanto pra varoa, tanto pro varão, tanto pro jovem quanto pra jovem... qual o parâmetro, assim, eu tenho que olhar para ele e falar, ele tem que ter isso, tem que ter aquilo, são as bases. Senhor, qual o senhor acha que a jovem e o jovem deve ter? Olha, é uma coisa que é muito importante isso, né, porque primeiro que não existe receita de bolo, né? Não existe receita de bolo. Sim. Mas uma coisa que é muito importante, Thiago, são princípios e valores. Primeiro, o jovem crente tem que namorar com quem? Com uma moça crente. O moço tem que namorar com uma moça, a moça tem que namorar com um moço crente. Já começa por aí. Então, e na onde que você tem um jovem que é crente? Na igreja. Na igreja. Agora, eu sempre falava isso, você tem que ir para a igreja. Então, tem gente que não se permite, ela quer casar, mas ela não vai para a igreja, não participa dos eventos da Mupadesp, não participa dos encontros setoriais. Não. Tem que ir nos encontros setoriais. Tem culto no setor 5, setor 1. Nosso é o 5, né? Mas tem o 1, tem o 2, tem o 3. Se não tem ninguém aqui no setor 5 que te chama a atenção, vai no 1, vai no 2, vai no 7. Se não tem ninguém aqui ainda, faça igual o Paulinho. Vai buscar no interior, né, Paulinho? Mas você vai encontrar, vai. Porque é importante você ter essa consciência. E outra coisa, se permitir conhecer. Se permita conhecer. Converse. Faça amigos. Não é? Gaste tempo conversando. Gaste tempo conversando. Tem gente que sabe, não quer. Não, vai, conversa. E uma coisa que é muito importante, né? Essa pessoa tem que ser crente, né? Isso aqui é fundamental. Tem que ser crente. Um anjo não vai descer do céu e falar assim, é essa pessoa. Não vai. Não vai descer. Não vai. Eis que te digo, essa é a preparada. Não vai. Isso não vai acontecer. Não vai. Mas você vai ver sinais. Que essa pessoa é quem você vê ali, princípios que, essa pessoa vai me fazer feliz. Foi o que eu vi na Cris. E também esquece essa conversa.
a gente tem que combinar em tudo. Também não é assim. A tudo a gente tem que combinar. Não é assim. Não é assim. Tem coisas que você não gosta, tem coisas que sua esposa gosta. E vice-versa. Por exemplo, eu gosto de comida italiana. A Cris vai chegar, mano. Que chique, hein? Eu gosto de comida japonesa. Sushi, a Cris não gosta. E isso não nos impediu de ser felizes. Nós somos felizes. Extremamente felizes. Entendeu? Então é muito importante você ter essa visão, né? Esse entendimento. E se permitam conhecer novos crentes, novos jovens, novas moças. E isso pode ter certeza. Toda panela tem a sua tampa. A minha é Tramontina, tá, gente? Esse conselho foi pra você. A minha é Tramontina. É a melhor marca de panela. Pastor, o senhor já contou algumas histórias aqui, eu queria saber a última, referente ao relacionamento. Eu posso estar muito enganado, mas o senhor contou um culto de terça-feira aqui, que o senhor tinha um Fusca, tô correto? E quando chovia, é isso mesmo? Era isso mesmo. Molhava dentro... Era um Fusca. Quando a gente casou, nós casamos em 2005 e Deus nos deu um Fusca. Para mim, no início do casamento, foi uma bênção aquele Fusca. Mas era um Fusca assim, meio... Era um Fusca, não era um Fusca de colecionador, né? Era um Fusca... Não é o Fusca do Rubinho, né? Não, era um Fusca... Tinha um bom motor, mas a lataria não estava muito boa, não. O início de casamento, assim, costuma ser um pouco mais difícil, né? Tem as contas do casamento, da casa, da mobília. Então foi muito difícil nesse casamento. Mas Deus estava lá com a gente. Todos os dias Deus estava lá. Nosso lar era um lar simples, mas Deus estava lá todos os dias com a gente, fazendo a gente ser feliz. Glória a Deus. O segredo aqui vai para os casais, para os que já têm filhos. Jesus sempre está aí na casa de vocês. Não deixa Jesus sair daí. Lembra lá do casamento de Caná? Jesus foi o convidado. Então, convide ele e que ele todo dia seja presente lá no relacionamento de vocês para ser feliz. Glória a Jesus. É isso? Pastor, muito obrigado por essa conversa. Agora, combinei com o senhor uma reflexão para o jovem, né? Aí uma reflexão, de certeza, esse jovem que está aí, é o crente Raimundo, né? Pai na igreja todo mundo, sabe? Então, uma reflexão para esse jovem e a gente finaliza a programação, pastor. Fica à vontade. Tá. Na verdade, estava pensando aqui na leitura que você leu, Tiago, que é o tema desse... Há 3 anos, né? Você falou que é o tema. Sim. Está lá em João. Me chamou a atenção. Tá? Chamou muita atenção esse texto que vocês leram, que na verdade, quando a gente fala, aqui 1 João a partir do versículo 14, né? Não, a partir do 13, né? Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio, jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Ele não está dizendo aqui que a gente talvez vai vencer. Ele está dizendo que nós já vencemos o maligno. Agora, por que nós vencemos o maligno? Porque a palavra de Deus está em nós. Se a palavra de Deus está em mim, eu já venci o maligno. Não é o talvez vou vencer. Não, eu já venci o maligno. E o que me chama a atenção, e o que eu fico muito feliz, é que quando ele escreve isso daqui, ele está apontando, a gente poderia inclusive iniciar essa leitura desde o 17, aqui do 3 ao 17, de trás para frente. Que ele fala que o mundo passa, a concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E ele fala, olha, o que é essa concupiscência? Concupiscência ele aponta aqui no 16. Concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, que não é de Deus.
ela é do mundo. E aí ele fala, né, olha, tudo passa, a concupiscência, ele aplica qualquer concupiscência, mas no versículo 15 ele fala, olha, não ame o mundo, não ame o sistema do mundo, não ame o que há no mundo, não ame todas essas coisas que eu estou me relacionando aqui, que eu estou falando que é a concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida, que existem no mundo. Ele está dizendo aqui, não ame o mundo, não ame, porque se você ama o mundo, o amor de Deus ele não está em você, não habita em você. Agora, me chama a atenção, você jovem, você moça, para você guardar a palavra de Deus, porque quando você guarda a palavra de Deus, você vence o maligno, e quando você guarda a palavra de Deus, se cumpre em você o que está escrito aqui, ó. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, quando você guarda o mandamento de Deus, significa que em você está a verdade. Jesus está em você, você em Jesus. E você pode ter certeza que quando você guarda a palavra de Deus, quando você está na verdade, quando a verdade está em você, o amor de Deus, né? Ele fala aqui, ó, que aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus está verdadeiramente aperfeiçoado. E nisso conhecemos que estamos nele, quando nós guardamos a palavra, quando nós vivemos a palavra, quando nós estamos na verdade, a verdade está em nós. Nós podemos vencer o maligno. Glória a Deus. E quando nós vencemos o maligno, nós entendemos que nós não amamos o mundo, nós não devemos amar o mundo. Nós não devemos amar o mundo por quê, pastor? Porque se nós amamos o mundo, nós não temos em nós a verdade. Se nós amamos o mundo, nós somos mentirosos. E se nós amamos o mundo, você pode ter certeza que eu vou passar. Você pode ter certeza que eu não vou permanecer. Você pode ter certeza que eu não vou triunfar. Agora, se eu amo a Deus, se eu amo a sua palavra, se a sua palavra está em mim, se eu estou nesta palavra, eu vivo a verdade, e eu posso dizer assim, olha, que tudo passa, o mundo passa, a concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Glória a Deus. Você vai deixar um legado. Você está começando a sua vida agora, talvez você tenha 15, 17, 20, 25, 30, 35 anos, é um jovem. Eu quero dizer para você, você vai deixar um legado de servir a Deus, uma história, assim como eu contei aqui, nesse bate-papo, o nosso irmão Tiago, o Paulinho, mas outros homens de Deus passaram aqui, outros servos de Deus já contaram, você vai poder também contar uma história do que Deus fez na sua vida. Você pode ter certeza disso, porque você decidiu não ter um relacionamento com o sistema do mundo. Então, no nome do Senhor hoje, no nome do Senhor Jesus, eu peço para você, não tenha um relacionamento com o mundo. Não tenha. Não tenha um relacionamento com o sistema do mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Que Deus te guarde disso, que Deus te preserve disso. E aí você pode ter certeza disso que está escrito aqui. Você é forte. Você é forte. Por quê? Porque a palavra de Deus está em você. A palavra de Deus está em você, glória a Deus. Então você guarda o mandamento. Se você guarda o mandamento, a verdade está em você. E se a verdade está em você, você já venceu o maligno. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Jesus é bom, igreja! Glória a Deus! Agradecer aqui o Paulinho, que esteve na parte técnica comigo, né? Não habla, mas está aqui fazendo um trabalho espetacular. Muito obrigado, Paulinho. Mais um ano estamos voltando à ativa. Eu espero que seja um ano maravilhoso. Obrigado, pastor. Amém. Por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco. Quer mandar um beijo, um abraço para alguém, para a esposa? Um abraço para toda a igreja do Planalto. Deus nos abençoe. É um ano de muito trabalho, né? É um ano, temos uma visão alinhada totalmente com a visão da nossa diretoria,
da nossa liderança maior, da pessoa do pastor Sérgio, que é um ano de evangelização. É um ano de nós sairmos para fora da igreja, é um ano para nós ganharmos almas para Jesus, e eu espero contar com toda a igreja, com toda a juventude, com toda a mocidade, para nós também fazermos a nossa parte enquanto jovens, evangelizarmos, ganharmos almas para Jesus, estarmos alinhados com a nossa liderança, com o pastor Sérgio e com toda a diretoria. Você pode ter certeza que Deus irá nos abençoar. Deus abençoe toda a igreja do Planalto. Deus nos abençoe. Amém. E para finalizar, pastor, a gente, sempre que tá dois apresentadores aqui, a gente fazia, eu e o Daniel, né? Rádio NEPF, ele, Conectando Vidas. Então vou fazer com o senhor hoje. Fala Rádio NEPF, o senhor termina Conectando Vidas. Fechado. Pode ser? Bem forte. Vamos lá. Rádio NEPF! Conectando vidas! Glória a Jesus! Vem! Deus abençoe.